Olá, salve, salve! Muito bom dia! Tá começando por aqui mais uma edição do nosso A revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento. Tudo isso no nosso papo dessa sexta, 21 de setembro de 2018. Você é o nosso convidado especial. Entre e fique à vontade. O centro vai pro ataque. Fernando Henrique Cardoso escreve carta em que pede união contra os extremos, a radicalização e a crise no país. Ontem, em mais um debate entre os presidenciáveis, Haddad e Bolsonaro foram os alvos da vez. Pressão e reação. Pressionada por militantes LGBT e apoiada por filho de Bolsonaro, Anitta se posiciona depois de dizer que não abriria suas preferências políticas. Não voto em machista, homofóbico e racista, afirmou a cantora. Daria filme. Entenda por que a próxima novela das 9 da TV Globo, O Sétimo Guardião, está no centro de uma discussão na Justiça. Um escritor está brigando para ser reconhecido como coautor da obra assinada por Aguinaldo Silva. Nosso convidado de hoje, o jornalista Fernando Oliveira, o Fefito, vai passar a limpo essa e outras histórias do mundo da televisão. Esses são alguns destaques do Morning, que está apenas começando. Bom dia, Paulinha. Bom dia, senhor Edgar. Vamos para nossa hash. Vamos, querido. Hoje uma tag política, porque como você bem sabe, eu sou fascinada por esse assunto, não é mesmo? Isso te contagia, né? A cada dia um novo capítulo desta grande novela maravilhosa, que é a eleição presidencial. Tivemos prisão, facada, refúgio nas montanhas, agora a carta do THC, não. Do FHC, não é verdade, Edgar? E a pergunta que fica é, será que pode rolar uma reviravolta? Querido. Será? Hein, querido? E aí? Algo que mude a posição dos presidenciáveis nessas pesquisas de opinião? Poderia perguntar pra Joel, que tem todas as informações e capacidade pra isso. Rapaz, sério. Mas já que sou eu que, Hoje eu não tô né? afim de falar nada. Um acadêmico. E outra, quem sabe mais do que qualquer pessoa nesse mundo? O nosso Instituto de Pesquisas do Twitter, né? Que, na verdade, tem todas as verdades, sabe de tudo, né? É muito melhor do que qualquer instituto de pesquisa, não tem nem margem de erro lá. É muito maravilhoso. É a voz Twitter. É a voz do Deus digital. Exatamente, a gente vai ouvir esse pessoal com uma hashtag que é a seguinte, Edgar. Hashtag reviravolta na eleição. Olha aí. Hein? Que Vamos loucura! bombar. Eu sei que tem GIF, eu sei que tem meme, eu sei que tem apostas. Vale tudo pra levantar essa hashtag dos assuntos mais comentados do Brasil. Não se esqueça, seu tweet faz parte também da transmissão, suas opiniões. Participe então, hashtag reviravolta na eleição. E vamos pros TTs. E aqui pelo WhatsApp você interage também, gravando um vídeo, mandando pra gente, 931-17009. Vou transferir essa pergunta também pra vocês que participam pelo nosso WhatsApp. Quero sua reflexão a respeito dessa tal reviravolta, que pode, na sua opinião, acontecer ou não? Conta pra gente, 11-931-17009. O que você acha? Pode mudar aí a relação dos ranqueados nessa corrida presidencial? Diz aí, 11-931-17009 é o nosso número do WhatsApp. No mais, você pode acompanhar o programa pelo aplicativo da Jovem Pan, é o vermelhinho. Você leva a nossa programação para conferir onde e quando você bem entender. Vai lá, baixe o aplicativo da Pan, entre no nosso portal também, jovempanfm.com.br. Também tem a nossa transmissão, nosso live streaming pelo youtube.com/morningshowjp, além das mídias sociais. Estamos lá, no Instagram e no Facebook. Nossa página tem conteúdo extra, além do que acontece nesse cubo multicolorido do rádio brasileiro. Você vai lá, deixa o seu joinha que a gente fica bem satisfeito e feliz da vida, beleza? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning Show tá apenas começando. No primeiro debate entre os presidenciáveis, com a presença do candidato do PT, o próprio Fernando Haddad, foi o alvo preferencial dos adversários. Caio, muito bom dia pro senhorito. Fala, Edgar, tudo bom dia? Tudo bom dia. Tudo bom dia. Tudo bem, bom dia pro senhor. Ô, Caio, vamos lá. Sobre o que os demais participantes o questionaram nesse debate aí promovido pela TV Aparecida. Conta pra gente. Você tá falando do Haddad. Exato. Que foi o alvo, né? Exato. Dos maiores ataques desse debate de ontem à noite. Ô, Edgar, vocês lembram que nos anos 90, anos 2000, tinha um programa no SBT do Silvio Santos que eram 3 opções assim de porta, aí o Silvio Santos fazia uma
pergunta, a massa ia se posicionando em frente a cada porta que tinha uma resposta e tal. A porta da esperança, né? Não. A porta da esperança não. Ele fazia uma pergunta e abriam 3 portas com uma resposta, uma certa. Lembrei. A galera ia se posicionando onde achava que ia ter lá. Só que sempre tinha um que ia em primeiro lugar, depois a massa ia atrás, né? As Marias vão com as outras. Nessa eleição, tá acontecendo mais ou menos isso. Os políticos não sabem muito bem o que fazer, o primeiro que vai, vão os outros atrás e vamos ver o que dá. O debate de ontem demonstrou muito bem isso, porque até 2 dias atrás, o maior alvo era quem? O Bolsonaro. Sim. Todos os políticos iam atrás do Bolsonaro para atacar o cara. O Fernando Haddad, depois do dia 11, como foi oficializado candidato do PT à presidência da República, ele já deu uma disparada nas pesquisas. O último Datafolha mostra que ele está com 16%, só está atrás do Bolsonaro, que aparece com 28% em primeiro lugar. E aí todo mundo falou, meu Deus, esse cara estava com 4% até 2 dias atrás, vamos ter que atacar ele. E ontem no debate, por isso, ele foi estabelecido, ele foi eleito o cara que era o alvo de todos. Não podia entrar com arma de fogo na TV Aparecida para esse debate, mas todos os candidatos apareceram armados até os dentes e aí os tiros vieram de tudo quanto era canto. O maior embate foi com o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin. O Alckmin começou o debate falando o seguinte: o PT fez campanha em porta de cadeia. Precisamos mudar isso. Sim. Chegou atacando o Haddad. O Haddad se defendeu falando, Alckmin, o PSDB apoiou o Temer desde que eles deram um golpe em 2016. Não me vem agora falar de cadeia nem nada. O seu partido é golpista. O Alckmin retrucou, falando o seguinte, quem escolheu o Temer foi o PT. Aliás, vocês são reincidentes, escolheram 2 vezes, porque ele foi o vice da Dilma em 2010, depois em 2014 e tal. Vocês quebraram o Brasil, destruíram estatais e daí por diante ficou nesse embate. Depois, falando ainda no campo de economia, o Fernando Haddad se defendeu falando, olha, peraí, o Temer é que quebrou a parada. Inclusive, olha quem que é o candidato do Temer. É o Meirelles. O Meirelles estava até mordendo uma maçã e falou, opa, é comigo? O Meirelles se defendeu jogando a bola para ele. E o Meirelles também está endurecendo o tom. Olha como é que o Meirelles retrucou essa acusação. Candidato, talvez essa crise, candidato, talvez seja o caso de você se informar melhor. Essa crise foi criada pelo governo da Dilma. Essa crise foi construída pela aplicação do programa do PT. Bom, aí o Haddad não deixou barato, falou, a ingratidão é um dos maiores pecados na política, seu ingrato. Falando ainda com o Meirelles, porque o Meirelles foi por 8 anos presidente do Banco Central no governo do PT, no governo do Lula. Ficou nesse embate também. Bom, ambos brigaram com o Haddad brigou com mais gente, brigou com o Álvaro Dias, enfim, só que eu falei do Bolsonaro no início dessa minha fala, ele também não foi poupado. No início dessa semana a gente falou das declarações do Paulo Guedes, teria dado numa palestra restrita na segunda-feira a declaração de que eles estudam a volta do imposto do cheque, lembra da CPMF? Sim. Bom, depois o Bolsonaro tuitou falando, olha, não acredita nisso, não tem nada disso. A Marina pegou nesse ponto, falou, eles vão voltar sim com o CPMF, e se não voltarem, eles não estão conseguindo se entender, eles quem? Bolsonaro e Paulo Guedes, atacou por esse ponto, uma série de ataques, mas de um modo geral foi um debate morno, Edgar. Ô Joel, sabe aquela reunião que você chega atrasado e você abre a porta, todo mundo olha pra você? Eu acho que a situação do Haddad é mais ou menos essa. O cara chegou agora, né, pra valer na eleição, todo mundo, né, focando ali. E foi se sentar ali na frente. Era ainda, esperado isso, né, já era esperado. E do ponto de vista do Alckmin, minha estratégia justamente agora tem sido bater tanto no Haddad quanto no Bolsonaro, porque seria a esperança dele criar uma terceira via aí. E o primeiro lugar nem está no debate, então o segundo lugar se torna um alvo natural. Agora, de maneira geral, eu achei que ninguém se saiu muito bem aí não, viu? Você teve o Ciro Gomes muito mais apagado, teve alguns momentos de troca um pouco mais convicta, até com o Haddad, mas no geral mais apagado do que de costume. O Haddad não foi capaz de dizer nada, além de ficar repetindo os feitos do Lula. E o próprio Alckmin também criticava o PT, criticava o Bolsonaro, falava que o Brasil precisava de conciliação, mas jamais se apresentava também os méritos, sabe, a proposta, uma coisa positiva, sabe, não apresentava uma resposta positiva a essas críticas. A Marina, a mesma coisa, soube criticar, soube elevar um pouco o tom da crítica dela, que eu achei que a fortaleceu, mas, de novo, não soube se apresentar como uma solução. Na política, na verdade, qualquer coisa da vida, né, não adianta só você destruir a alternativa.
aquilo que você não quer. Você tem que apresentar aquilo que você quer, o positivo, o bom. Porque senão você não pode substituir algo com nada. Então eles têm que se apresentar como algo e ninguém foi capaz aí. Nem o Haddad, que veio agora nesse primeiro debate, só soube falar do Lula lá de trás. Nem da Dilma ele não pode falar, né? Então ele tá lembrando de alguma coisa muito tempo atrás. É isso aí. Temendo um segundo turno entre Fernando Haddad e Jair Bolsonaro, forças de centro começaram a reagir de forma mais, digamos, consistente. Exemplos disso são um manifesto lançado por um grupo de advogados e movimentos da sociedade civil clamando por uma candidatura único centro-democrata. Os ataques de Geraldo Alckmin no horário eleitoral aos candidatos de PT e do PSL. E uma carta também divulgada ontem por Fernando Henrique Cardoso. A Marcela Lorenzetto informa pra gente o teor do texto do ex-presidente da República. Vamos conferir. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso divulgou uma carta ao eleitor pedindo a união contra candidatos radicais. Há menos de 3 semanas do pleito, o FHC fez uma análise sobre o momento político brasileiro. Ele declarou que, em poucas ocasiões, viu condições políticas e sociais tão desafiadoras quanto as atuais. O político também falou que, diante da dramaticidade do quadro, ou se busca a coesão política ou o remendo eleitoral da escolha de um salvador da pátria ou de um demagogo, mesmo que bem intencionado, nos levará ao aprofundamento da crise econômica, social e política. Fernando Henrique Cardoso fez um meia-culpa, dizendo que os partidos políticos têm responsabilidade nessa crise. Na carta, a FHC falou sobre os 2 candidatos que encabeçam as pesquisas de intenções de voto, Jair Bolsonaro do PSL e Fernando Haddad do PT. A gravidade da facada contra Bolsonaro é um grito de alerta contra o discurso de ódio, de acordo com o ex-presidente, estimulado pela própria vítima do ato extremo. O tucano também criticou que o opositor mais próximo de Bolsonaro seja um candidato que representa um líder preso por acusações de corrupção. No atual quadro, a FHC avalia que ainda há tempo para deter a marcha da insensatez. Ele também falou sobre medidas necessárias, como a reforma do sistema previdenciário. Para ele, são medidas que exigem explicação ao povo e tempo para que seus benefícios sejam sentidos. A FHC termina dizendo que não é de estagnação econômica, regressão política e social que o Brasil precisa e pede uma união de forças para evitar uma perigosa radicalização. Tá aí, olha, João, vou aproveitar aqui um trecho apresentado pela Marcela Lorenzetto aqui da carta do FHC, dizendo que, questionando-se, né, e perguntando se ainda há tempo, na tua opinião, aí, de deter o que ele chama e define como marcha da insensatez. Tem tempo sim, Edgar. Não é fácil, não é trivial, mas tem tempo porque a opinião humana é algo que muda de um instante para o outro, no fundo. Quando alguma pequena mudança começa, às vezes ela puxa uma grande mudança junto. A gente vê isso em muitas eleições. Lembra a eleição de 2016, por exemplo, aqui em São Paulo? Ninguém esperava uma vitória fácil do Dória. Daí chegou na última semana, ele começou a crescer assim de uma forma desenfreada e levou no primeiro turno ali. Então a opinião pública pode sim mudar. Esse esforço, acho que representa uma preocupação de muitas pessoas, de que, olha, a gente está se encaminhando para 2 opções, assim, extremadas, é quase uma situação maluca, assim, sabe, esquizofrênica, no qual a gente vai ter que escolher entre 2 coisas muito radicais, muito polarizadas, um discurso que está esgarçando o tecido social, sabe, o vínculo entre as pessoas está se deteriorando por causa da briga política, e a gente está sentindo que a gente está correndo o risco de colocar lá em cima pessoas profundamente despreparadas, mas apenas porque elas representam uma versão ultra radical de um discurso e representam o medo do lado contrário e o ódio ao lado contrário. E não representam algo que o país nesse momento precisa, que é a unificação. Exatamente, né? Não representam nem uma competência maior para desempenhar o cargo e nem uma coisa cultural de unificação, uma pauta social de unificação. Agora, o que eu falaria sobre essa carta do FHC? Ela é correta. Agora, esse apelo ir para os políticos, para os líderes partidários, isso é secundário. Então, eu imagino que a maioria dos candidatos que está agora não vai abrir mão da sua candidatura por causa desse bem social aí, mas também não é o essencial, porque hoje em dia as pessoas não são um voto de cabresto do candidato delas. O importante é falar com as pessoas, mais do que com os partidos, e que o voto das pessoas vá para o voto daquele candidato ou daquela candidata que tenha mais chance de representar algo razoável, algo um pouco mais de centro no segundo turno. Deixa eu, antes de passar pro Caio, eu queria que eu passei o Bruno, solta pra gente, tem um tweet do FHC sobre essa questão que a gente tá colocando aqui. Ele diz o seguinte, enviei carta aos eleitores pedindo sensatez e aliança dos candidatos não radicais, que é isso que você tá apontando, Joel. Quem veste o figurino é o Alckmin.
Só que não se convida para um encontro dizendo, aspas dele aí, só com este eu falo. Fecha aspas do FHC. Você sabe, você que nos ouve todo dia ou agora está escutando, quanto que custa para morar num bairro habitável aqui de São Paulo? Num bairro legal. Eu não estou falando das extremas periferias, porque infelizmente essas sofrem ainda mais. Para você alugar um imóvel pequeno, de 50 metros quadrados aqui em São Paulo, você gasta no mínimo, para começar a conversa, R$3.000. Para no Brasil inteiro você ser incluído no grupo dos mais abastados, das classes mais privilegiadas, a partir de R$5.000. Ou seja, a partir de R$5.000 você já é considerado uma pessoa rica aqui no Brasil. Só que em São Paulo, para morar, você parte de R$3.000. Quanto a isso a gente já fala, putz, então o brasileiro ou ganha muito mal, ou então São Paulo é muito caro. Os dois. Bom, ou seja, você vivendo a vida real, você tem que se preocupar com a conta de luz, que é R$50, você tá preocupado, você vai dormir com essa preocupação na cabeça e tal. O brasileiro, ele tem muitas preocupações da vida real, do dia a dia. Não dá pra gente ficar se preocupando com falar um discurso bonito e tal. O brasileiro que acorda cedo, que volta à tarde pra casa, ele tem preocupações demais na cabeça pra ficar se preocupando com uma baita ideologia e filosofia e tal. O Fernando Henrique Cardoso, há 17 dias das eleições, lança uma carta aos eleitores. Em 2002, sendo pressionado pelo Pedro Malan, quem que vai ser o PT que vai assumir a presidência da República, o Lula foi e escreveu a carta aos brasileiros. Só que o Lula, ele fala a linguagem do povo, ele falou um tete a tete. O brasileiro real, ele quer saber, esse cara vai roubar ou não vai roubar? Esse cara vai fazer com que o ladrão não me assalte mais ou não vai fazer? Ele quer esse tipo de coisa. Essa carta do FHC, eu vi toda pomposa, não podemos ter a regressão política. O que é regressão política? Eu não sei. Vai roubar ou não vai roubar? Vai prender ou não vai prender? Não tem esse falado. Ao contrário da carta do Lula. Falava em palavras claras, falava direto ao ponto. E é o que está acontecendo hoje. Mas não é subestimar a capacidade do povo de entender as coisas? Não é subestimar. Não é subestimar. Eu tô falando, fica muito no campo abstrato. Que retroceder é voltar a uma situação política que nos jogou nessa condição que temos hoje, com 14 milhões de desesempregados, com a economia. Não, mas eu não tô defendendo o PT, pelo amor de Deus. Eu só tô falando que na mensagem eles são mais claros. Assim como acontece hoje com o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele é direto. Olha, eu quero isso, eu não quero isso. Eu aprovo isso, eu não aprovo isso. É isso, ele vai direto ao ponto. O PSDB perde muito a chance porque fica nesses retrocesso político. Eu não sei o que é retrocesso político. O FHC, ele tem mesmo esse pendor mais intelectual, talvez até um pouco acadêmico, que está distante, né, do que da preocupação das pessoas. Assim, a questão até institucional da política, dos valores democráticos e tudo, acho que eu tendo a concordar com o Caio, não está na linha de frente das preocupações do cidadão médio, assim. Agora, o que tem que mostrar é o seguinte, botar um maluco lá em cima, um maluco despreparado e radicalizado, é a receita pronta para um governo que não vai resolver problema nenhum. Pelo contrário, vai piorar tudo. Eu concordo, mas aí isso fica de lição, então, por exemplo, a campanha do Alckmin, que tá patinando, tem disparado muito mais tempo que os outros e fica falando de, olha, nós vamos gerar empregos. Nesse momento, o Brasil precisa disso, evidente que precisa, mas o brasileiro quer ouvir. Cara, eu vou morrer com uma bala perdida ou não vou? Meu filho vai ver cartilha gay na escola ou não vai? O político vai poder roubar ou não vai? Eles querem... é isso. E o único que tá falando na lata é o Bolsonaro. Se é felizmente ou felizmente, cabe a cada eleitor decidir pra si, se concorda ou não com o cara. Mas quem tem uma mensagem direta com o que as pessoas estão pensando, estão precisando, estão querendo escutar, é ele. Fica nesse campo de palavras difíceis e tal... Tá dando o que dá nas pesquisas. O que é fato é que nenhuma candidatura, nem outra, nessas que estão aí à frente liderando as pesquisas, é capaz de unificar o país. Um ou outro assumindo, quem assumir vai enfrentar uma resistência de praticamente metade da nação. Exato, ok, mas isso é papinho furado. Vamos unificar o país. Não vai achar que amanhã vai todo mundo acordar e dar as mãos, vamos lá, meu irmão. Esquece. Mas é uma liderança que se aceita. O cara com dinheiro no bolso é que vai querer ficar mais tranquilo com a vida e tal. Se não for essa busca, não tem razão de ser a política. Mas tem uma coisa a mais, Caio. Não precisa dar a mãozinha, não precisa estar todo mundo dando a mãozinha, mas é uma liderança que as pessoas aceitam como legítima. Bolsonaro assumindo muito grupo social e categoria profissional não vai aceitar de jeito nenhum, vão pra rua, vão fazer greve. PT é a mesma coisa. Então, você precisa ter um líder, não precisa todo mundo amar e dar as mãos, mas que as pessoas aceitem como uma liderança legítima. Vamos lá, agora 10 horas 22 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Depois de ser bastante pressionada a se posicionar contra Jair Bolsonaro, a cantora Anitta disse que não vota em candidato machista, homofóbico, racista e por aí vai. Paulinha, vamos lá. A história continua, né? E parece que vai render ainda um pouco, hein? Sempre importante que ela, em nenhum momento, falou o nome exatamente de Jair Bolsonaro, né, Edgar? Toda essa semana... Mas do Boulos é que ela não tá falando. Então. Aí ficou... Mas sempre a Anitta tá jogando isso, né? Pra uma interpretação, assim. Ela não tá falando literalmente, como eu acho alguns fãs gostariam. Mas o que é que aconteceu? Depois de toda aquela confusão, das pessoas cobrarem um posicionamento dela ir lá no stories dela e tentar meio que se explicar, mas também não falando exatamente o que as pessoas queriam ouvir. Aí se dividiu entre pessoas que acham, a menina fala o que ela quiser, ela tem todo o direito de não falar, e outros que diziam, não, ela teria que falar, ela é rainha da parada LGBTQ+, ela teria que se pronunciar, como? Bom, ficou essa discussão, eis que o filho do Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, resolveu fazer um vídeo em defesa de Anitta. Vamos conferir aí um trechinho desse vídeo. Aqui é o Flávio Bolsonaro. Há uma perseguição covarde sobre artistas que se posicionam publicamente a favor de Bolsonaro. Eu nunca vi a Anitta na minha vida, nunca trocou mensagem com ela, não sei quem ela é. Eu sei que ela é uma menina que subiu na vida pelos próprios méritos, um fruto do seu trabalho, uma pessoa honesta, correta e trabalhadora. É uma pressão para que ela se posicione aí agora contra o Bolsonaro. Não sei qual é a preferência político-partidária dela. Agora, vocês têm que entender o seguinte, parem de ficar patrulhando a vida dos outros. Vão pedir voto conforme as qualidades dos candidatos de vocês. Deixa a menina em paz. Deixa a menina em paz. Mas depois de ter falado isso daí, ele continuou, enfim, nesse discurso, fez ali o final do vídeo mais levantando a moral do pai e candidato. A Anitta, acho que daí se sentiu realmente incomodada, porque o começo dessa fala, não sei se vocês perceberam, ele fala, artistas que se posicionam a favor do Bolsonaro, né? Então pode dar uma margem a entender de que talvez esse fosse o caso dela, o que parece que não é mesmo, Edgar. E aí ela fez mais um vídeo resposta no Instagram. Vamos conferir. Oi, gente. Eu venho aqui mais uma vez falar sobre eleições. Estão usando meu nome para travar campanhas e discursos políticos, do qual eu não faço parte. Ontem eu me pronunciei pelas redes sociais, dizendo claramente sobre quem sou eu e no que eu acredito. Eu disse que eu não voto em candidato machista, eu não voto em candidato homofóbico, racista e por aí vai. A gente vive numa democracia, eu respeito a escolha de voto de todo mundo, mas eu não vou participar de jogo político e, mais uma vez, repito, que eu não gostaria de ter a minha imagem atrelada a isso. Por isso, eu dispenso qualquer mensagem de apoio de candidatos ou afiliados aqui no meu pronunciamento. Obrigada. Tá aí, acho que talvez um pouco mais clara a respeito dos posicionamentos dela, mas não sei se claro bastante pro que os fãs gostariam, e eu não sei se há tempo, né, porque a gente já tá aí há uma semana discutindo esse assunto, até o Fefito tá aqui com a gente, eu não sei o que ele pensa a respeito disso. Vamos lá, o Fefito é o Fernando Oliveira, que é colunista do F5, do site de entretenimento da Folha de São Paulo e apresentador do programa Mulheres da TV Gazeta. Bom dia, Fefito, legal você ter passado por aqui. Eu sou muito feliz sempre que eu venho aqui no Morning Show. No momento oportuno, para comentar todas essas coisas aí. E aí, o que você pode dizer a respeito desse acontecido, do ocorrido, a Anitta se pronunciando, o filho do Bolsonaro entrando na jogada? Olha, eu acho que 6 letras nunca saíram tão caro pra um artista, assim. A expectativa que todo mundo era basicamente que a Anitta colocasse uma hashtag com as palavras ele não. E ela se recusou a isso, mas ao não declarar voto, a Anitta esqueceu que não existe isentão nos tempos de hoje no Brasil, né? E se isentar é também ter uma opinião. E a maioria dos fãs interpretaram que ela tava virando capital político pro Bolsonaro, como tentaram capitalizar, né? Eu acho que a Anitta carece de amigos, às vezes, sabe? Que deem o toque pra ela do tipo, se você não fizer, vai pegar mal. Porque ela perdeu muitos seguidores, muita gente deu um follow nela, muita gente parou de seguir as playlists dela. Por conta desse episódio? Muita gente se organizou pra fazer um boicote à Anitta. Por causa disso. Tudo porque o Bolsonaro, querendo ou não, é considerado um inimigo da comunidade LGBTQ+, e também de muitas mulheres, que são basicamente o grande público da Anitta, né? Então eu acho que não ter postado essas 6 letrinhas talvez
lá na frente custe um pouco esse capital político e emocional pra Anitta, na real. E ela se posicionou sem se posicionar também agora, né? Falou que não vota em candidato machista, homofóbico, racista. Mas para os seguidores do Bolsonaro, ele não é nada disso, né? Então, todo mundo pode estar... As palavras da Anitta permitem diferentes interpretações. Permitem pensar que ela não vota no Bolsonaro ou permitem interpretar, não, ela vota, ela só não considera que ele seja todas essas coisas. Um dia desse eu tava curioso e coloquei no YouTube Anitta antes da fama. Aí apareceu um vídeo dela no Furacão 2000 com outra cara, é outra Anitta. Só que ela tem esse jeito já desde sempre, né? Esse jeito meio pra frentex e tal, espontânea. Pra frentex. Eu sou fã da Anitta. Alguém denunciou a idade. Eu sou super fã da história da Anitta e tal. E você via ali que ela era pobre, ou era uma pessoa comum. Só que você já via que ela tinha um jeito ali de... Essa menina é diferente. E ela saiu de uma comunidade lá que eu não sei o nome, eu não sigo a história da Anitta. Pelo que eu sei, eu sou admirador e tal, mas se resume isso. Mas é uma comunidade pobre, né? É um bairro pobre do Rio. O Brasil é um país que te permite, né, ter uma ascensão financeira, social. Você pode nascer pobre e morrer rico e o contrário também. E a Anitta fez esse caminho. Apesar do Brasil ser um país que permite, é difícil pra caramba você só se manter na sua classe social. Imagina uma ascensão. E a Anitta conseguiu isso e não conseguiu pouco. Ela chegou no topo. Hoje ela é a pessoa mais importante no mainstream artístico que tem no Brasil. E inclusive tá começando uma carreira internacional. Então eu vejo as pessoas falando, olha, como o Fefito falou, todo respeito à sua fala, é a minha opinião. A Anitta precisa de alguém que aconselhe, ou então as pessoas ficam criticando, olha, vamos fazer, a Anitta tem que fazer. Se alguém conseguir fazer 10% que a Anitta fez, eu já acho esse cara o cara. E as pessoas hoje querem ensinar o que a Anitta, como que ela tem que se posicionar. Cara, ela já conseguiu o que ninguém consegue e ficam pegando no pé da moça. Talvez essa seja a fórmula. Pra conseguir o que ela conseguiu, só ela conseguiu. E ficam enchendo o saco dela, ela tem que se posicionar. Ela que sabe o que ela tem que fazer. Deixa eu passar a bola pro Fefito de novo, com isso aí que eu tava pensando enquanto o Caio falava, isso mesmo. Você disse aí, ela precisa de um amigo e tal. Mas ela é reconhecidamente uma pessoa que é valorizada também por isso, por ter uma autonomia na carreira, por saber como lidar com a carreira e tal. E as pessoas se importam muito, né, com as outras, né? Porque ela tem um capital, um ativo no chamado Pink Money, que Paulinha falou ontem aqui, uma pessoa que é muito querida e usada como digamos, um baluarte da comunidade LGBTQ+. Então ela não pode se isentar da opinião, ela não tem o direito de dizer, olha, eu não quero falar nada, eu não quero tomar parte disso. E as pessoas já vão cobrar também. Não tem uma exigência que não cabe aí também, que as pessoas acabam não conseguindo enxergar por conta dessa polarização toda e dessa exigência em que as pessoas tomem partido? Eu acho que tomar partido em tempos de eleição não é necessariamente declarar voto. A gente tem muita gente que tá tomando partido como Bruna Marquezine, Cláudia Arraia, Isa... montes de artistas, mas que não estão declarando o seu voto, estão só dizendo contra que práticas eles são. Boa. O que foi que ela fez agora? Que foi exatamente o que ela fez. O que eu acho é que a Anitta demorou a fazer isso porque ela tem medo, querendo ou não, ela é uma pessoa que tem um patrimônio muito grande a preservar e quem não teria medo no lugar dela, mas eu acho que a Anitta também não pode ter medo quando boa parte dos fãs dela estão esperando dela um posicionamento. Ninguém tá pedindo pra Anitta declarar um voto. Deixa eu fazer uma pergunta. Sabe o que eu acho? Deixa eu fazer uma perguntinha só. Na sua opinião, se ela declarasse o não voto no Bolsonaro, se ela botasse o ele não ali, isso teria algum custo em termos de seguidores, de gente que ouve ela, de um público que talvez não seja aí do LGBT, Parece mas que já ouve? Teve, não teve? Não, ao contrário. Se ela se posicionasse exatamente, quem vota no Bolsonaro deixaria de curtir a Anitta? De repente sim, não sei. Eu acho que a Anitta perderia de qualquer maneira, mas a questão é quem é o público mais fiel pra ela. Na real, eu acho que a Anitta, de fato, ela é uma self-made woman. Ela se construiu. Que massa. Ao mesmo tempo, a gente também vê vídeos da Anitta, muito antigos assim, em que ela falava coisas que ela já não pensa hoje. Outro dia eu vi ela levando os fora da Pitty. Né? Exatamente. No Altas Horas, né? Falando que as meninas se desvalorizavam na balada, uma coisa meio... Que a Pitty falou, peraí, cada um faz o que quer. Quando eu digo que a Anitta não tem um amigo, assim, eu não tô dizendo que a Anitta tem que virar uma pessoa de esquerda ou uma militante de direita. É só alguém que diga, se você não fizer isso, o prejuízo vai ser maior lá na frente. Pensando economicamente mesmo, inclusive. Sim, sim. E a única coisa que eu acho, rapidinho, é que assim, ela não ter se posicionado tão claramente acabou, acho que chateando ela mesma, porque ela acabou virando massa de manobra. Você acha que ela ficou feliz com esse vídeo? Muito claramente ela não ficou. Por isso ela resolveu fazer outro vídeo. Então você vê, ela que é tão direta sempre, que sempre finca ali a sua posição, ficou em cima do muro e acabou não dando certo pra ela mesma. É se posicionar hoje em dia.
E até o filho do Bolso, né? Falou que não conhece, não sabe quem é, mas deu a capivara dela inteira tudo, ali. né? E é importante dizer que Anitta? celebridades internacionais estão postando ele, não, gente. A Dua Lipa, o apresentador do Queer Eye, a protagonista da série Pose nos Estados Unidos. Tá virando uma coisa internacional agora. Fefito, mas vamos lá, eu preciso aproveitar a tua passagem aqui pela bancada pra ouvir também você a respeito dessa próxima novela das 9 da TV Globo, que é o Sétimo Guardião. Ela tá no centro de uma peleja aí na justiça. Sim. Fala pra gente qual é o ponto que tem aí, rapidamente, pra gente fechar esse bloco aqui na conversa. O Agnaldo Silva, ele fez em 2005 e ele fez nos anos anteriores também uma oficina de autores, assim. E nessa oficina eles desenvolviam sinopses de novelas. Desenvolviam uma novela inteira, assim. Uma dessas sinopses desenvolvidas, segundo o Silvio Cerceau, que é um dos alunos de uma dessas masterclass, é da próxima novela das 9 da Globo. E ele acha que ele tem direito a ser creditado como autor e ganhar grana em cima dos royalties da novela, assim. Então ele tá processando a Globo, ele tá como réu num processo, mas ele também colocou o Agnaldo Silva como réu no mesmo processo. Então é um processo que vai ser julgado 2 vezes, com 2 réus diferentes, mas na mesma instância, assim. O que acontece é que ele acha que ele é responsável pela criação de muitos dos personagens, já que ele e mais 25 outras pessoas desenvolveram essa sinopse. A Globo diz que não, que nada do que eles escreveram foi usado na novela, mas o fato é que ele diz ter provas e todas arroladas ao processo, e ele vai tentar entrar com a liminar pra evitar que a novela estreie sem que o nome dele seja acreditado. Sim. A novela estreia em novembro já e tá sendo gravada agora. Tem Marina Rui Barbosa, Lília Cabral, Bruno Galhaço, e é uma novela de realismo fantástico. Tem um Homem Gato, por exemplo, que é o Eduardo Moscovis. Todo mundo protege uma fonte da juventude. Ela é meio uma novela, uma volta à era de Pedra sobre Pedra, de Fera Ferida, dos anos 90. Tipo Mutante da Record. Tipo Mutante, só que com efeitos especiais um pouquinho melhores, vamos dizer assim. Como assim? Você tá falando que a Record é ruim? Não fala isso, rapaz. Não, imagina, eu Foi adoro legal as cenas por de Os ser Mutantes. estranho o Mutante, né? Não, era péssimo, Não, gente. eu falo, era horrorosa, péssimo, mas a gente era se muito diverte ruim. vendo, não tem problema. No caso, o Silvio, ele quer dinheiro, mas ele não tem interesse de tirar a novela do ar. Ele quer que a novela, na verdade, acredite ele como um dos autores. E ele diz que outros autores da novela, dessa masterclass, vão entrar na justiça em breve. Ele chegou a assinar um termo de cessão de direitos, no caso, mas ele disse que fez isso por pressão da Globo e do Agnaldo Silva. Mas então, aí é o tal negócio, né? Já sabendo que tava assinando ali, cedendo isso, esses laboratórios, essas masterclass, como você falou, elas acontecem, cada vez mais acontecem. Quem tá entrando ali, e ainda mais assinando um documento, tá sabendo, né, do que tá acontecendo. Mas ingenuidades, né? Pois é. Enfim, a ingenuidade do Agnaldo, inclusive. Você vai botar uma novela no ar e você vai dar pra 25 pessoas escreverem? Acho meio louco isso. Olha lá, 10 horas 43 minutos, horário de Brasília. Deu a maior arma já encontrada com bandidos no Rio de Janeiro. Rodrigo Viga, nosso repórter na cidade maravilhosa, fala a respeito. Rodrigo, bom dia. Que arma é essa, meu camarada? É de chumbo grosso, beleza, Pô, meu garoto? É uma bazuca? É, rapaz. Eu gostei da camisa, hein? Obrigado. Toda Muito obrigado. com gravetos, galhos, o que é? Não tô entendendo. Brotos de bambu. Ah, que lindo. Ela é ecológica? É vegano? Alguma coisa do gênero, meu cara de É cá? meio tropical, assim, digamos. Meio moro Centro-América. Num país tropical. Meu caro é de chumbo grosso, meu Manda. camarada, máquina de guerra. Foi apreendida pela polícia do Rio de Janeiro nas últimas horas. Manja uma metralhadora .50. Ela é usada na guerra do Oriente Médio, na guerra da Síria, usado nos principais conflitos mundo afora. Ela é capaz de abater o que vier pela frente. Essa metralhadora .50, Browning, de origem norte-americana, derruba avião, derruba helicóptero, carro blindado, derruba carro forte. Só não derruba ainda presidente da República, meu caro Edgar. O fato é o seguinte, que ela é considerada a maior apreensão de uma arma de grosso calibre na história da polícia do Rio de Janeiro. E olha que não faltam armas, né? Tem mais arma aqui no Rio de Janeiro do que areia na praia de Copacabana. Ela mede entre 40 e 50 quilos, ou melhor, pesa, né, entre 40 e 50 quilos e mede mais do que muita gente, hein, meu caro Edgar? 1,70 m, um alto poder de destruição, um gaúcho e um carioca foram presos. Essa arma já estava sendo negociada no mercado paralelo, na miúda, na surdina, por bandidos da Rocinha, ia ser passada para uma outra comunidade aqui do Rio de Janeiro, foi monitorada pela polícia, que grampeou
esse armamento que vale milhares de reais, Edgar? Olha, eu vou puxar aqui pro Joel falar pra gente também, Joel. Você vê, desde que foi decretada a intervenção militar no Rio de Janeiro, se focou muito, né? Que o debate, né, na corrida presidencial seria a questão da segurança e tal. Mas a gente vê aí, não sei se pelo formato dos próprios debates e tal, mas que os candidatos estão falando disso timidamente, citando ali uma coisa da inteligência, outra da estrutura, mas não indo, falando do porte de arma, essas coisas, mas não indo a fundo na questão mesmo. Como é que você enxerga isso? O difícil, Edgar, é que as pessoas sentem o problema, elas querem a solução do problema, mas a discussão das soluções de um problema como a segurança são chatas, no fundo, né? Quem quer ficar sabendo do plano da Polícia Federal, da inteligência, do investimento nas fronteiras, em construir presídios, enfim. É aquele velho papo de programa de governo que as pessoas não toleram muito. As pessoas gostam do slogan, gostam da frase feita, gostam da bravata, né? Vou matar o bandido, daí todo mundo gosta. Mas, de fato, discutir as coisas que podem ajudar na segurança do Brasil já é uma discussão mais enfadonha. E assim como a discussão da saúde, assim como a discussão da educação, é uma coisa que acaba não surgindo muito. E acho que os candidatos... Tem um candidato que é o Bolsonaro que claramente se posiciona com a bravata ali. Vamos matar bandido, arma na tua mão, a gente vai solucionar isso aí. O que é falso, isso não traz solução nenhuma, pelo contrário, deve piorar o problema. Mas fora disso, como é que os outros vão se posicionar? Vão ter que dar esses argumentos, que bons até, boas soluções, inteligência nacional, unir as polícias, mas é uma discussão que não move as massas, exatamente. Né? Fechado. Obrigado, Viga, pelas informações. Bom trabalho pra você aí no Rio de Janeiro. Um abraço. Agora 10 horas e 53 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Ontem aqui no Morning Show a gente trouxe a notícia de que a prestigiada revista britânica The Economist, bastião do liberalismo mundial, fez duras críticas ao candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro. Esse foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais ao longo do dia. Caio, vamos lá, vamos continuar no assunto, porque ontem não deu tempo nem de passar todas as informações para a gente analisar com mais profundidade aí o conteúdo dessas críticas. Vai lá. Bom, a revista The Economist passou a ser chamada The Communist nas redes sociais como um protesto aí pela capa que trouxe a foto do Jair Messias Bolsonaro, colocando ele como uma das piores coisas que pode acontecer aqui para o maior país da América Latina. O pessoal nas redes sociais, que evidentemente apoiam aí o Bolsonaro, ficou muito bravo e passou o dia linchando a revista, sem se dar conta de que a The Economist, desde o século passado, desde 1800 e lá vai fumaça, vem falando de questões liberais. É um bastião do liberalismo, do neoliberalismo. Inclusive, eu tenho absoluta certeza de que o Paulo Guedes, que é colocado aí como ministro da Fazenda num possível governo do Bolsonaro, deve ler de cabo a rabo e, inclusive, se inspirar na revista The Economist. Não tem nada de comunista, de socialista, de esquerdinha. É uma revista liberal. Não é de hoje, não é agora. Enfim, trouxe um artigo comparando o Bolsonaro com Augusto Pinochet, que assumiu o poder com base num golpe político no Chile, em 1973, e tinha por trás mais de 20 jovens economistas que também eram pioneiros na questão do liberalismo, mais ou menos como acontece com o Bolsonaro, só que ele reuniu essas 25 cabeças jovens de economistas na cabeça do Paulo Guedes. Os dois têm em comum, o grupo de liberais e o Paulo Guedes, o liberalismo. Faz essas comparações com o Pinochet. Olha, o Pinochet também era assessorado por liberais, o Bolsonaro também. Foi com golpe militar, o Bolsonaro flerta com ditaduras, o Bolsonaro flerta com o Brilhante Ustra, que é um torturador, o primeiro condenado por crime de tortura depois da ditadura militar e tal. Então vai fazendo esse paralelo falando, Bolsonaro é perigoso. O pessoal ficou muito bravo e malhou a revista. Evidentemente lá fora eles nem deram muita bola para essas coisas, porque o sujeito que lê The Economist, ele não tem essa visão radical, pelo menos espera-se. É curioso que a mídia brasileira tá seguindo o mesmo caminho da Economist agora, né? A capa da Isto É dessa semana agora diz que o Bolsonaro finge ser liberal, coisa que ele na verdade não é. E o mais curioso é que depois de toda dessa história da CPMF, do Paulo Guedes,
Ele cancelou já 3 aparições públicas em 2 dias. Ele tá regando tudo agora. A pedido tá do Bolsonaro, agora ele tá saindo Sim, de cena pra evitar a polêmica. Tá quietinho porque deu todo esse bololô aí, né? Deixa eu passar a bola pro Joel. Tem essa questão do nacionalismo também, né? Bem característico dos extremos, né? Do espectro ideológico, Joel. Como é que fica isso frente a esse liberalismo aí que o Bolsonaro tenta imprimir na figura do Paulo Guedes, né? Fazendo alusão a essa matéria da The Economist também, né? Comparando ao Pinochet, que se cercava, como o Caio disse, de economistas liberais ali. E veja que curioso, o Pinochet, que foi um líder muito mais brutal e violento até do que o Bolsonaro jamais conseguirá ser, assim, matou realmente milhares de pessoas ali, ele também tinha uma crença real e ferrenha no coisa do liberalismo econômico, fez reformas econômicas no Chile e tudo. O Bolsonaro não é nenhum dos dois, ele nem seria alguém que vai matar gente, um ditador mesmo, que nem o Pinochet, e também esse liberalismo aí é uma casca muito superficial, bem inconsistente, só para agradar uma outra pessoa do mercado financeiro aí, mas que no fundo revelam também sentimentos autoritários. Agora, é curioso, né? Sempre que uma publicação internacional vem dar opinião sobre um país, ou no caso do Brasil, em geral isso acaba sendo contraproducente. Por quê? Porque daí você desperta os ânimos nacionais daquele país. A pessoa fala, não, eu não quero que uma publicação de fora esteja dando pitaco sobre a gente, achando que eles sabem melhor sobre a gente. E do outro lado acontece a mesma coisa, né? Quantas vezes não vem jornal americano aí defender Lula, defender não sei o quê? Qual a nossa reação? Esses caras não têm a menor ideia do que eles estão falando, eles estão de fora, têm opiniões muito enviesadas, levadas ali por algumas pessoas. A própria The Economist foi a favor do impeachment da Dilma, por exemplo, gerou a mesma reação ali em quem gostava da Dilma. Isso serve para deixar quem tá sendo atacado ainda mais forte, quer dizer, aumentar a convicção com que ele é defendido, porque a mídia estrangeira está se impondo, está tentando entrar, está tentando interferir com a nossa soberania nacional. Vamos girar e ainda, de certa forma, falar aí da situação do Bolsonaro. Ele apresentou febre e passou por uma drenagem ontem. Já se tem aí o novo boletim, Caio, a respeito do estado de saúde, do quadro atual do Bolsonaro? O mais novo boletim foi divulgado ontem. A equipe médica, em comum acordo com os assessores e o pessoal de toda a equipe do Bolsonaro, decidiram divulgar agora apenas um boletim médico por dia. Não tem mais aquela divulgação minuto a minuto, hora a hora ou alteração após alteração. Isso dá conta de que o Bolsonaro, como você já falou no enunciado, apresentou uma febre não muito acentuada ontem, 37,7 graus, e aí a equipe médica virou e falou, olha, vamos fazer uma tomografia aí e ver o que o Bolsonaro tem, uma tomografia computadorizada. E se constatou que o Bolsonaro estava com líquido acumulado do lado do intestino, e por conta disso colocaram um dreno para tirar esse líquido aí do Bolsonaro. Ele já está fora da UTI há alguns dias, não é de ontem. Ele está sendo tratado numa unidade de tratamento semi-intensivo, mas passou aí por esse procedimento. Não chega a ser uma cirurgia, mas foi colocado um dreno para retirada desse líquido. Até agora deu tudo certo. O Bolsonaro ainda não tem a mínima previsão de alta. Na última live que ele fez no domingo, ele falou que esperava ir para casa em uma semana. Claro, ele é o maior interessado disso, então ele vê com mais otimismo ainda do que as outras pessoas, mas a equipe médica diz que ele está muito longe ainda de ter uma previsão de voltar para casa. Ou seja, pode ser que isso aconteça amanhã, pode ser que isso aconteça daqui a um ano. Está longe não de ir para casa, mas está longe de se saber quando ele poderá ir. Então, a última informação divulgada pelo boletim médico é essa. Ele apresentou febre, estava com líquido no intestino, mas está tudo bem. Agora, o novo boletim médico só deve sair hoje à tarde para o fim da tarde. Então, aí a gente vê como é que vai ser a reação depois disso. Difícil isso, né? A gente saiu o filme do Tancredo Neves esses dias, né? A população... O paciente. Um presidente que ia tomar posse e estava, na verdade, em vias de falecer ali, né? No caso do Tancredo, de câncer. E o Bolsonaro, né? Qual o estado de saúde dele, né? Qual a expectativa que a gente pode ter dele voltar? Participar de campanha tá quase certo que não vai, né? Ainda é greve. Mesmo que vença... E aí, a gente vai ter o presidente? Como é que... É complicado isso. Ainda é grave. Ele só faltou dizer, acrescento aqui, ele está se alimentando via oral só com líquido. A alimentação ainda sorda, nutritiva e tal, é intravenosa. Ou seja, ainda tá bem grave a situação dele. A apresentadora Fátima Bernardes, da TV Globo, foi vítima de uma notícia falsa. Paulinha, qual foi a relação que haviam apontado entre ela e o homem que esfaqueou
Vejam Gente, vocês, cada coisa. acharam um link aí, Paulinho, como é que é? Pois é, a Fátima teve que fazer um vídeo para desmentir a seguinte história, senhor Edgar, de que ela teria reformado a casa do homem que esfaqueou o candidato à presidência Jair Bolsonaro. Vamos conferir o vídeo que ela publicou na conta dela do Instagram. Mais uma notícia falsa circulando pela internet me obriga a fazer esse esclarecimento. Eu não reformei a casa do esfaqueador do candidato à presidência da República pelo PSL. Toda a minha vida pública sempre foi pautada pelo respeito à vida humana, independentemente de credo, de cor, de gênero, de ideologia. Jamais eu apoiaria qualquer tipo de violência. Espalhar uma notícia falsa sem verificação é uma irresponsabilidade que não colabora em nada para o momento em que a gente está vivendo. Edgar, é assim, agora se você não tem uma fake news pra desmentir no seu social network, é porque você não tá, de entendeu? No alto escalão. Caramba. A Fernanda Montenegro teve que desmentir outro dia, a Fátima desmentiu hoje, Patrícia Pilar estaria desmentindo também. Então, assim, se você não tem uma fake news para chamar de sua, querido, que você tem que desmentir, seja ela mais louca, né, do que, gente, reformar a casa do cara. Você já gente, pensou? que ideia Ou foi é feito essa? do cara é mesmo uma que eu coisa esqueci? bem do nosso tempo, né? Até eu já fui alvo de fake news, gente. Uma vez o Alexandre Frota escreveu um texto e publicou dizendo que ele teve um caso comigo por 3 anos. Ameacei esse processo, não quero isso no meu currículo, não. Mas o fato é que esse período eleitoral tá fomentando um monte de fake news. Outro dia o padre Marcelo Rossi escreveu e publicou um vídeo também sobre a fake news que ele era alvo. Alguém imitando a voz dele, imitou ele declarando voto no Bolsonaro. O padre teve que vir a público pra dizer que ele não tinha declarado voto pra ninguém. A Fátima Bernardes, a origem dessa fake news é até muito fácil de se ver, né? Tipo, o namorado dela é de esquerda, ele é pernambucano, ele é ativo em questões de esquerda, em partidos de esquerda, e é militante do PT e amigo do Ciro. Então, ele ainda seria e a campanha do dessa Bolsonaro odeia a mídia e odeia a Globo em particular. E tudo que eles puderem fazer pra demonizar a Globo, eles fazem também. Mas o problema é que tudo bem demonizar desde que não seja mentindo, né? A maioria dessas pessoas não é religiosa, mentir é pecado. Mas a campanha do Bolsonaro e os grupos e pessoas ligados à campanha do Bolsonaro estão usando da mentira e da fabricação de notícias falsas, assim, de uma forma inédita, assim, muito grave. E de uma forma muito agressiva. Você viu no caso do grupo das mulheres ali também, né, contra o Bolsonaro, que inventaram que ele tinha sido roubado de outro, né, que tinha sido uma fraude. Não, e as pessoas acham que é muito verdade, porque daí o desmente não ganha o compartilhamento igual a mentira, fica só aquele entendeu? barulho. Fica só... Então, hoje mesmo, quem não ouviu o Morning ou quem não segue a Fátima nas redes, pode pensar que isso aí confere. A sua tia ainda tá compartilhando a história do esfaqueador financiado pela Fátima no grupo de WhatsApp. Pô, mas é bem o provável. cara que acredita também tem que ser muito... Imagina o Adelino, sei lá. Adélio. Alô, Fátima, já fui na CIC. Eu quero reembolso, tá? Já Pelo amor de Deus, Que velho. diálogo. Vamos à nossa hashtag. Como é que estamos aí, Paulinha? Reviravolta na eleição. Entre os assuntos mais comentados Olha neste aí. país, Ó. Edgar. Olha, vamos lá conferir alguns tweets. Na Fabrícia diz o seguinte: pesquisas apontam que, independente de em quem você votar, a margem de erro é de 100% para mais ou para menos. Hashtag também tá difícil. Acho que muita gente pensando assim. Vamos lá, Yuri Martins. Vote Álvaro Dias para cosplay de Fábio Júnior. E realmente ele fez uma montagem muito maravilhosa. Parabéns, Yuri, eu tô nessa campanha com Muito você. Temos também Meu Irmão Quer Saber. Eu só acho que essa eleição tá estilo Game of Thrones, cheia de complôs, tentativas de assassinato e plot twist. Está um pouco parecido, querido. Talvez sirva para uma próxima temporada de House of Cards, veremos. Vamos lá, aqui pelo WhatsApp também convidamos os ouvintes, os espectadores do Morning Show a enviarem vídeos pra gente, comentando, analisando, né, dando uma de comentarista político e essa provável reviravolta aí na corrida presidencial. Vamos ver o que disseram pra gente. Solta aí, Bruno. Bom dia, galera do Morning Show, bom dia, Edgar, bom dia, Caio, Vini, Paulinha, Jorjão de Uberaba, Minas Gerais. Eu acho o seguinte, eu não acredito nessa reviravolta porque, segundo até um colega de vocês, da Jovem Pan, há muitos anos as pesquisas têm só errado, não acertam os candidatos. Isso ocorreu nos Estados Unidos e aconteceu nas últimas eleições presidenciais do Brasil. Eu acredito sim que o povo não deve ser levado por intenções de votos, nem diz-me, nem conversinha. Pesquise os seus candidatos, escolha o menos pior, porque são todos farinha do mesmo saco. Um bom final de semana para todo mundo e um grande abraço, Jorjão de Uberaba. Bom dia, galera do Morning Show. Rodrigo Cosentino aqui de São Paulo, à beira da Fernão Dias. Estou trabalhando, sou técnico de torre. E sobre a reviravolta, cara, eu tenho muita esperança que dê uma reviravolta mesmo.
Porque a gente é brasileiro e tem esperança, né? Mas eu acho que não vai mudar nada. Eu acho que não basta mudar só o presidente, tem que mudar todo o sistema pro negócio ir pra frente. E é sempre a mesma panelinha, os mesmos de sempre. Caio, sou seu fã, abraço Edgar, beijo pra todo mundo aí, vamos que vamos, galera. Sextou! Bom dia, Jovem Pan, bom dia, Edgar, bom dia, Morning Show, bom dia pro pessoal da bancada. Eu não acredito que vá haver uma reviravolta nessas eleições. O eleitorado de Bolsonaro é um eleitorado muito fiel, isso independentemente das besteiras que ele fala e do que o Mourão fala, é um eleitorado muito, muito, muito fiel. Então, eu creio que ele vai continuar com a mesma quantidade de eleitores, tentando conquistar aí alguns eleitores que estão indignados com a política. Talvez consiga puxar os eleitores do centrão, aquela velha política de sempre. Então a tendência é ele ficar estagnado. Não acredito que o Lula consiga passar todos os votos dele pro Haddad. Muita gente diz que se não vota no Lula, não vota em ninguém. E isso acaba meio que diminuindo um pouco os votos do Haddad. Talvez seja grande para ir para o segundo turno, mas creio que não vai haver muita reviravolta assim nessas eleições. Um abraço para Joel Pinheiro da Fonseca, sou seu fã dos seus comentários aí, tamo junto, valeu. Sim, abraço. Como é que é o nome desse ouvinte aí, esse último? Porque parecia aqueles programas, né? A antevisão do fato, opinião, mas a classe análise política. Mas peraí, são ouvintes do Morning Show, você vê a classe do rapaz ostentando uma bela barba ali, fazendo comentário. E aí, Joel, vou passar a bola pra você, depois total do teu de acordo com a análise dele ali. O voto do Bolsonaro é muito convicto, é difícil de mudar isso. Quando você tem... E qualquer argumento já está neutralizado, porque se a notícia vem na mídia, não, a mídia é mentirosa. Se a pesquisa não é boa, não, a pesquisa também não pode ser confiada. Não tem nada que você possa chegar, é muito difícil isso. Então, e a reviravolta no sentido do segundo colocado ali que pode ir. É possível. Se você está considerando que ele já tá garantido no segundo turno? Tem que ver o quanto dos eleitores do Bolsonaro estão nesse núcleo duro, assim, inconvencível, que é impossível de mudar, ou se tem outros ali que ainda estão passíveis. É possível. Qual que é a reviravolta possível? Acho que a mais provável é Geraldo Alckmin crescer se esse discurso dele colar. Esse discurso de que não, vamos sair da maluquice dessa polarização e vamos para algo que funcione para o Brasil. Mas tem que ver, né? Até agora não funcionou. E o Cirão da Massa? Eu acho mais difícil pra ele. O Cirão porque ele tá ali, logo atrás do Haddad. Ele tá próximo do Haddad, mas eu acho difícil, porque ele tá indo no fundo contra o Lula agora. E daí vai ser difícil. Ô, Joel, acho mais difícil ele passar o Haddad. Uma das mazelas dessa corrida eleitoral, registrada ali pelo nosso primeiro espectador, é essa percepção de que os políticos são todos farinha do mesmo saco, não? Exato, mas o que tá por trás dessa revolta é isso. E essa revolta, isso pode levar para dois tipos de voto. O primeiro é a política é podre, a gente quer alguém que vai acabar com a política, alguém que seja antipolítica, alguém que vai destruir isso aqui, esse é o Bolsonaro. Ou todo mundo é podre. Mas entre esses podres tinha um que pelo menos dava um dinheiro e a gente melhorou de vida, que é o Lula. Esse discurso do Joel, indo na opinião do terceiro ouvinte e tal, só mostra que o Bolsonaro, ele tem atacado ideias, sobretudo. Ele faz uma menção ou outra ali aos petralhas, vamos metralhar, tirar eles daqui, só que a campanha principal dele fica em cima de ideias, vamos combater ideias. Enquanto todos os outros candidatos que estão perdidos, estão patinando como jipe que atola em lama, ficar vendo quem que a gente vai atacar. Meu Deus, agora é o Haddad. Meu Deus, agora é o Bolsonaro. Isso mostra muito o que é a velha política, e fica atacando um ao outro. E o Bolsonaro tem ido na contramão de tudo que a velha política faz, embora ele seja um velho político, e tem combatido essas estratégias antigas inteiras. Ele tem só 8 segundos de tempo de televisão, inclusive nem apareceu ainda efetivamente, porque desde que ela começou ele tá no hospital lutando pela vida, e é disparado o primeiro colocado. Mas ele ataca a pessoa direto, hein? Quais pessoas ele ataca? Lula, o PT, os petralhas, o comunismo, supostamente, que existiria no Brasil. Então, mas aí já a ideia, não é pessoa. O comunismo é grupo de pessoas. Importante, na verdade. Você fala do núcleo duro, mas minha percepção do eleitorado brasileiro, pelo menos, é que ele não tá muito acostumado a discutir propostas. Ele se apega a personalidades. Sim, claro, o brasileiro tem, de fato, um talento muito grande pra formar fã-clube e ser fiel à sua personalidade. Exatamente, mas deixa eu só concluir minha linha de raciocínio. O que os outros políticos ainda não entenderam é justamente linguagem. Tudo influencia como passar a sua comunicação, como passar a sua mensagem. Linguagem de edição, de corte, o que vai ser dito, como vai ser dito. Quando eu falo que o brasileiro tem uma dificuldade em assimilar a mensagem, não tô chamando ninguém de burro, porque eu me coloco nessa panela também, mas é porque a mensagem, quando ela vem um pouco truncada, já ferrou tudo. Em vez dos caras virarem e falarem, olha, atacar o Bolsonaro onde poderia ser atacado, o Bolsonaro, ele ficou 27 anos na Câmara, ele brigou com fulano, aí faz um gráfico, mostra, pra ser uma
uma medida aprovada, ele teria que ter dessas 500 e tantas cadeiras, a aprovação de tantas cadeiras. Aí você muda de cor e fala o seguinte, deixa bem clara a mensagem. Não vai ser conseguido aprovar por causa disso. Fulano de tal tem tantas cadeiras de tantas... Caio, não fala a mensagem exata. Mas pera lá. Atacando... Olha, ele xinga a mulher. O eleitor do Bolsonaro, ele é muito convicto. Peraí, só fazer uma parte aqui no que você está falando. Então. Eu quero crer que as pessoas estão com capacidade de entender a proposta dos candidatos. Qual é o problema de entender? Qual é a proposta? Me fala uma. Estão muito claras. Tirar do SPC? Estão muito claras as propostas. Se você pegar vamos citar lá. Você tem dúvidas sobre o que propõe o Boulos? Você tem dúvidas do que propõe o Ciro Gomes? A Marina Silva? Quem acompanha? Eu não sei se porque a gente está todo dia em contato com a notícia, a gente tem talvez aí essa percepção mais clara do que cada um vai defender aí, né? Tá defendendo nessa corrida. Mas fica muito claro. E o Bolsonaro também. O Bolsonaro, como o Joel disse aqui, o que foi anteontem, Joel, que você falou, o que ele menos propaga são as coisas que ele vai fazer mesmo. Ele fica com essas coisas populistas. Olha, arma na população. Olha, vou fazer isso aqui, que são propostas que caem aos ouvidos da população gritando. Mas, cara, eu não vejo problema em entender o que cada um... Pra mim, tá claro o que cada um defende, o que cada um quer dizer ali. Não tá claro, Edgar, vai me desculpar. A proposta central do Ciro é tirar o nome dos brasileiros do SPC. O que é? Você vai endividar mais quem ainda nem tem dívida, porque a gente vai pagar... da proposta dele. Não. Aí você tá... Não é discordar. Você tá fazendo um julgamento da proposta dele. Você não tá dizendo que não tem proposta. Proposta esdrúxula, que nem eu virar e falar... Você tá reconhecendo que tem uma proposta. Não, peraí. Tem uma proposta, mas não tem uma proposta clara. Nós vamos reduzir a maioridade penal. Isso aí é claro. Agora virar e falar, vamos tirar seu nome do SPC? Pô, mas como? A proposta do Boulos ontem falado no debate, ele falou assim, a gente vai criar uma lista suja do machismo para as empresas que aumentam o salário dos outros. Mas aí você tá isolando um negócio, quer dizer... Não, são propostas vagas, não tem uma proposta... Olha, é isso. Não, eu não acho nem que é uma questão de ser vaga, é uma questão de que não é... Lista suja do machismo? Essa aí eu não vou nem comentar, tô querendo dizer assim, em relação a tirar do SPC. Gente, o que acontece? Não é tão simples assim. Eu acho que ele faz soar uma coisa que é muito simples. É objetivo. Mentira, bravata. Mentira não posso falar isso. Mas não é tão bravata. Simples assim como todo mundo já explicou. E tem outro ponto. Jamais, acho que nenhum país do mundo, o eleitorado, o grosso eleitorado, fica debatendo questões técnicas de implementação de políticas e de proposta. Então isso nunca acontece em nenhum lugar. Por, sei lá, 10 minutos a gente é capaz de prestar atenção nesse tema, depois passou, a gente vai ter que se guiar por outras coisas. Por quê? Porque numa eleição você não vota num conjunto de ideias, você não vota num conjunto de propostas. Você vota numa pessoa na qual você confia que vai tomar decisões boas. Não sei se é errado ou certo, Caio, mas o ser humano é assim, isso nunca mudou. E não vai mudar, porque o candidato ele pode mudar de ideia assim que ele assume o cargo também. Então você não sabe na ideia que você está votando, você sabe a pessoa que você está votando. Essa sim, essa você sabe que vai ser ela. A ideia ela muda. Então... O que muda nesse caso agora? A pessoa também muda. O que muda é que às vezes a gente se aferra a pessoas e a gente adere a candidaturas de uma forma fanática. A gente sabe o ideário polarizado. Mesmo o ideário muda. Dilma foi eleito com o ideário, pôs outro. Quem fica é a pessoa. A questão é, em certas situações como agora, todo mundo que não está fechando, se curvando e se submetendo 100% a um candidato, a gente vê como um traidor e como inimigo. E se a população chega nesse nível que a gente está agora, isso em geral são más notícias para o futuro aí do nosso país. Agora, 11 horas, 19 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Estamos de volta com o Morning Show dessa sexta-feira. Olha, ficar em casa é ótimo, mas pode ser melhor ainda se na hora de pintar você usar Souvenir Fosco completo. Cobertura e acabamento incríveis para cobrir sua casa de beleza e elogios. Além de deixar sua casa como você sempre sonhou, a Souvenir tem mais novidade. Agora ela está com cara nova, com novas embalagens e novos produtos para descomplicar a vida, né, da sua família e também do seu pintor. Vá até uma loja e conheça tudo que a Souvenir pensou para você. Vai pintar? Vai de Souvenir!
Ó, o nosso convidado de hoje é o jornalista Fernando Oliveira, colunista do F5, o site de entretenimento da Folha de São Paulo e apresentador do programa Mulheres da TV Gazeta, mais conhecido como Fefito. Virei um apelido. Tá até comentando política aqui com a gente, Fefito. Eu sou muito politizado, gente. Nesse tempo tem que falar mesmo. Ô, Fefito, mas vamos falar do que interessa. Vamos falar da Fazenda? Bora. A Fazenda começou essa semana, mais uma edição, sob o comando do nosso camarada Marcos Mion lá, que mandou bem. Tá mandando bem demais. Na abertura, né? Tá ali segurando a peteca aí muito bem. Você gostou desta, digamos, fauna concentrada ali confinada nesse reality aí, Fefito? Sabe que eu achei que é a Fazenda que tem gente menos famosa do grande público, porque apostou umas caras de internet, assim, uns fenômenos como Léo Stronda, Gabi Prado, que sei lá, sua avó normalmente você não vai saber quem são. Mas eu acho que também são pessoas que têm menos a perder em capital de imagem, então, portanto, podem nos render maiores barracos. Mais diversão, tipo, mais diversão. Inclusive, tem gente que eu conheço e adoro, tipo Ana Paula Renault, o Evandro Santos, que brigaram, inclusive. E aí, o Evandro, inclusive, na briga, falou: você tá aqui por quê, garota? Porque você tava fazendo uma novela? Ó, a gente até separou um pouquinho dessa briga, a gente teve até uma treta na internet, porque a Record cortou ao vivo, todo mundo queria ouvir direito o que aconteceu. A gente separou um trechinho pra vocês sentirem a temperatura de Evandro Santo e Ana Paula Renault. Ana Paula tem problema comigo? Eu não tô influenciando ninguém, não. Não, então, se eu você tô não falando gosta uma de opinião jeito, minha. se você não gosta Todo do mundo jeito, aqui é maior de idade, meu amor. Então, se tô você não gosta de mim das ninguém, brincadeiras, não. eu nunca brinquei com você. E Você foi porque eu educado. não dou liberdade, que eu também acho não quero, não me pesadíssimo que interessa você brincar com faz. você. Tanto que tá dando vocês estavam achando que era brincadeira, eu tava vendo que não tava legal. Tá vendo? Subiu a temperatura demais aí, por causa de uma situação que aconteceu na casa. Explica, rapidão. Fefito. O Evandro, uma hora, teve que apontar quem era leve trás e ele se candidatou a apontar um leve trás. Ele mandou a Luane, que é uma amiga da Ana Paula, que também não é muito conhecida, mas ela fazia o esquenta da Regina Casé, como a pessoa mais leve trás da casa. A Ana Paula se ofendeu e disse que o Evandro tem feito muitas piadas que envolvem raça, orientação sexual, de um jeito muito pesado. Pô, mas ele é podem gay. se assustar. Mas nem sempre o fato de ser gay te dá licença pra fazer piada com negros, ou pra ser grosso com alguém. Não, mas... tá. Enfim, mas o fato é que o Evandro ficou muito ofendido com isso, disse que não ia brigar com ninguém. Eles já fizeram as pazes. O que mais chama a atenção nessa briga, porque brigas na Fazenda são muito esperadas e é o que a gente mais curte. O que chamou a atenção é que a Record cobra R$12,90 agora de cada internauta que quer assistir 24 horas. Ao contrário do BBB, você só tem uma câmera que a Record controla. E na hora que tem barraco, a Record corta. Porque ela acha que se passa na internet, as pessoas não vão ver na TV. O que é uma balela. No BBB acontece exatamente o contrário, todo mundo vê. Então eles estão brigando no quarto, corta pra cozinha. Aí você vai ver alguém fritando um ovo enquanto alguém discute. É meio bizarro isso. Você é barraqueiro, hein? Você gosta de ver o negócio. Nossa, ali, ó. adoro barraco, Mas gente. Já ganhei qual que é a sua, hein, Fefito? A Fazenda é meio feita pra isso, e até o Marcos Mion mandou um recado aqui pra gente do Morning Show, ele que também acompanha o nosso programa, sobre os primeiros comentários que a gente fez sobre o reality. Manda lá, Bruno. Play. Manda lá, Bruno. Fala aí, galera do Morning Show, meu mano, Edgar, Paulinha, todo o pessoal. Quero agradecer demais todos os comentários, toda a energia que vocês mandaram na estreia do programa. Fiquei muito feliz, eu consegui ouvir tudo que vocês falaram. Pô, é muito bom poder contar com vocês, repercutindo o programa, vivendo o programa, assim como todo o Brasil. Tenho certeza que vocês vão ter muito assunto ao longo dessa temporada. As coisas estão só começando, mas, gente, já tem muito cheiro de fogo no feno aqui. Vocês viram que o elenco foi escolhido a dedo, ou seja, essa temporada promete demais. Quero contar com vocês. Vocês podem contar comigo pra gente sempre estar comentando, conversando a respeito do programa, certo? Um beijo pra todos os ouvintes e um grande abraço pra todos vocês também, meus amigos. Tamo junto, até a próxima. Legal, boa, Mion, é isso aí, velho. Mion tá mandando bem demais, mais Legal, que o né? Brito em todas as temporadas e mais que o Justo nas temporadas que ele apresentou também. Ele tá se dando bem. Ontem já teve meio uma tretinha com a Ana Paula Renault entre ele, né? Ele falou que ia ter uma eliminação, aí não ia ter, ela ficou meio chateada. Ela chorou, tadinha. Ah, gente, eu torço pela Ana Paula, eu não sou imparcial, não. Eu gosto de gente barraqueira. Vamos lá, ô Fefito, pra gente encerrar aí, tem alguma saideira aí pra gente? Eu vou dar uma saideira que foi dada pelo Flávio Rico hoje no UOL, na real, porque eu achei muito interessante. A Band rescindiu o contrato com o Stepan Essessian, que saiu da Globo, abandonou a série Sob Pressão pra ganhar um programa na Band, e a Band rescindiu o contrato com ele antes mesmo dele estrear. Ele ia fazer uma releitura do Cassino do Chacrinha na Band, e a Band fez com ele a mesma coisa que fez com a Luísa Mel. Prometeu um programa, acabou não dando e rescindiu. Que dureza, né?
Que pena. Bom, é isso. Olha, pra fechar o programa, pra fechar essa semana, a gente vai aqui registrar este clássico do grande Milton Nascimento, Maria Maria, que ganha a versão em videoclipe aí, e tem a revelação da inspiração ali pelo próprio Milton Nascimento, que fala que Maria era a que inspirou a canção, uma mulher batalhadora com 3 filhos, morava à beira da linha do trem, mas mesmo assim, vencendo as dificuldades, foi lá, colocou os 3 filhos pra estudar. Então tá aí revelado e a gente vai com um trechinho desse clipe. Pode soltar, Bruno, enquanto a gente fala aqui, né, desse clássico do Milton Nascimento, Maria Maria, olha lá. Vamos ver um pouquinho. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Tá aí, participação da Zezé Mota no clipe, da Camila Pitanga, Sophie Charlotte, grande elenco aí, né, nessa versão videoclíptica desse clássico Maria Maria. Essa versão videoclíptica. Gostou, hein? Tá. Então vamos lá, Paulinha. Só VJ, sabe? Gente, maravilhoso. Temos tuiteiro vencedor aí, Paulinha. Temos aqui Gui Nomo. Maravilhoso, já falei com você, querido pequeno. Me Boa. responda. É isso aí. E assim a gente fecha essa edição, fechando mais uma semana aqui no nosso Morning Show, agradecendo o prestígio e a audiência. Valeu, Fefito. Imagina, obrigado. Ó, gente, me segue lá, @Fefito no Instagram e no Twitter. Vamos bater papo. Boa, garoto. Bom final de semana. Cuidem-se.